Então, iniciamos mais um RaízCast dessa 7ª temporada, né? E agora o episódio número 12. Eu sempre falo repetidamente, assim, quando as pessoas chegam no programa, estão ouvindo, o que é o RaízCast? É um podcast diferenciado que iniciou para mim entender as dores dos empreendedores. Eu queria saber se aquilo que eu estava passando, alguém estava passando também. Não poderia ser só eu que estava passando. E assim foi um programa para mim entender, para fazer network, que é a coisa mais importante que o empreendedor tem nas mãos hoje para negócio, e ao mesmo tempo se tornou uma aula. Porque a cada programa, a cada empreendedor que passa aqui, eu aprendo muito. Posso dizer que nesses 6 anos, e vocês que estão me acompanhando e ouvindo, podem ter certeza que é uma evolução muito grande, porque cada um tem uma história e a gente aprende muito. Mas eu não mudo uma coisa. Quem se apresenta nesse programa é o próprio entrevistado. Bem-vindos ao RaízCast, dessa vez a 7ª temporada e o nosso episódio de número 11. Posso dizer para vocês assim que não tive folga esse ano. Esse ano foi, a virada de ano foi para mim escrever meu livro. Vem novidade aí, o Método Raiz em Livro, dia 20 de fevereiro, lançamento. Mas, falando em RaízCast, onde tudo começou, um programa, quem está chegando pela primeira vez para entender, foi um programa que eu iniciei há 6 anos atrás, para ouvir as dores dos empresários, entender se será que era só eu que sentia essa dor, será que era só eu que passava esse trabalho? E aí comecei através, além disso, fazer network, conhecer o empresariado e também se tornou uma aula. Eu tenho certeza que vocês estão assistindo o programa vão ter uma aula de empreendedorismo, porque cada empreendedor que passa aqui sempre é um ensinamento. E eu sei que as dores também repercutem em todo mundo que está vendo nesse momento. Mas como é praxe do nosso programa, não sou eu quem apresenta o convidado. Quem se apresenta é o próprio convidado. Tá bom, Rodrigo. Primeiramente, gostaria de te agradecer a oportunidade, né? Parabéns pelo programa e pela audiência, né? Então, vamos apresentar. O meu nome é Leonardo Kozorowski Veiga. Eu tenho 49 anos, nasci aqui em Santa Maria, sou filho de Santa Maria. Sou engenheiro mecânico formado na nossa universidade. Tenho uma esposa, sou casado, tenho 2 filhos, uma filha com 12 anos e um filho com 8. E empreendo já nessa cidade aqui há mais de 20 anos. Né? Em alguns setores aí a gente deu uma mudança no meio do caminho, mas estamos com 2 empreendimentos aqui em Santa Maria e participando de entidades, sempre trabalhando aí sempre em prol do empreendedorismo da indústria metalmecânica de Santa Maria. Show! Eu vou entrar, quando nós falarmos lá, depois eu vou lembrar das minhas histórias lá no começo com a indústria da área de metal mecânica, mas a primeira... Tu já falou que é de Santa Maria. Eu tenho uma pesquisa no programa que eu tento entender o empresariado de Santa Maria e posso te dizer que assim, um índice quase de 80% dos empreendedores não são de Santa Maria. Uhum. Quem empreende vem de fora empreender em Santa Maria. Já discutimos em vários programas e até eu vou fazer essa pergunta para ti. Por que tu acha que a maioria do empreendedor não é de Santa Maria? E o santamariense, ele não gosta de empreender, parece. Isso é uma pergunta difícil, né, Rodrigo? Saber por que isso, né? Porque na realidade aqui nós temos uma grande formação, né, de intelectos em Santa Maria, por causa da Universidade Federal e as demais universidades e faculdades que temos aqui. Então é meio que sem explicação por que tem tanto empresário de fora, vem investir em Santa Maria, e os empresários, as pessoas que são formadas aqui, que são de Santa Maria, acabam indo embora, né? Santa Maria é conhecida aí como exportadora de cérebros. Então talvez é aquela história, né? Parece que a prata da casa não faz milagre aqui, então o pessoal vai para fora, né? O santo de casa não faz milagre. Talvez seja por isso, o pessoal acaba indo para outro lugar, para vir de fora e fazer sucesso. Né? Em alguns programas e algumas falas, a gente chegou a um consenso mais ou menos que como Santa Maria, o santamariense, ele vem muito do serviço público, da área de estudos. É uma questão que em família não engloba o empreender. Uhum. E aí são as pessoas que vêm de fora empreender. São poucos empreendedores natural de Santa Maria, talvez por isso. Sim, não sei se esteja certo pode essa ser, conversa. né? Aqui nós temos uma mentalidade muito de funcionário público, né? Exatamente. Isso é uma realidade de Santa Maria. Eu trabalho no sindicato, eu sou o presidente do sindicato da indústria metalmecânica hoje, né? Então a gente trabalha, tenta fortalecer essa área, esse segmento aí, o empreendedorismo, a indústria, tenta fazer com que esses jovens que estão se formando na universidade venham empreender em Santa Maria. É uma das nossas batalhas, né? Mas talvez seja isso. Aqui realmente tem uma mentalidade muito forte de funcionalismo público.
Eu vou, antes de nós entrarmos em temas técnicos, empresa, como tu iniciou o empreendedorismo, eu quero fazer da pesquisa que eu tenho. A primeira pesquisa é se é natural de Santa Maria. Tu já está fora da média, né? Sim, já sim, saiu da sim. média. É dos poucos santamarienses que empreendem Santa Maria. Mas agora a minha pergunta é a seguinte, a segunda pesquisa é como era o Leonardo no colégio? Cara, talvez eu saia um pouco da média, né? Eu sempre fui um aluno bastante dedicado. Eu estudei em escola pública, né? Estudei na escola municipal, né? No primeiro grau, na época primeiro grau. Segundo grau numa escola federal aqui, né? O Colégio Técnico Industrial. Eu sou formado em técnica e mecânica aqui na universidade. Mas eu sempre fui um bom aluno, bastante dedicado. Gostava muito de estudar, sentava bem na frente. A minha posição na classe sempre era bem na frente, perto do professor, para mim poder absorver e captar uma maior quantidade de conhecimento. Então, talvez eu seja um ponto fora da curva, né? Novamente saiu da média. Novamente está fora da maioria, que a maioria dos empreendedores não é de Santa Maria, e a maioria era aquele cara que conversava um monte, o cara que não parava, que ia para tudo que é lado. Não, eu sou um pouco fora porque eu era bastante tímido, né? Na escola eu era bastante tímido, sempre sentava na frente, sempre me esforçava bastante, fui muito estudioso, assim, sempre bastante dedicado aos estudos. Mas vou te dizer uma coisa positiva. Em Porto Alegre, no programa, eu tenho entrevistado muito na área de tecnologia, muitos empreendedores da área de tecnologia. E aí eu vou te ajudar nesse sentido. Sim. Mas antes disso, até falou em tecnologia, uma coisa muito importante hoje, e é um novo parceiro que está conosco agora, a partir de agora, é a Evolution. Ela trabalha principalmente com TI, e às vezes as pessoas pensam, né, TI é só para grande empresa. E uma coisa muito importante, não só, quando eu conversei com o Douglas, e ele veio nessa parceria junto do Raizcast, e ele, inclusive, ele está na minha plataforma hoje do Método Raiz, escreveu um e-book, ele escreveu para mim, coloquei lá, para botar na mentalidade do empreendedor o quanto é importante uma TI. Muitas empresas não têm capacidade de ter a TI dentro da empresa, mas a Evolution, ela presta esse serviço. E por que eu falo isso? Eu não vou me alongar mais, mas vou falar um exemplo. Hoje, um grande problema é LGPD, se chama, que a empresa tem que estar preparada, vazamento de dados. E o mais importante é uma coisa tão simples que a gente não percebe, o e-mail das empresas. Eu sou que a nossa empresa tem anos e até hoje a gente faz pesquisa em e-mail e salva a empresa dos arquivos e os e-mails que a gente tem de tempos atrás em conversa com o cliente. Então, se hoje vocês estão crescimento da empresa e pensa que é bobagem ter uma TI, uma assessoria de informáticas, vamos dizer assim, dentro da empresa, reveja o seu conceito, porque nós estamos na Revolução Industrial 4.0 e a tecnologia ela veio para ficar e não tem outra. É nuvem, é IA, é isso aí, que está no jogo. Mas vamos voltar então a essa tua parte agora falando, e eu estava te defendendo. Existe lá em Porto Alegre, a maioria dos empresários são de tecnologia. E todos da área de tecnologia eram aqueles que sentavam na frente, era o CDF, era o que estudava, e além disso, todos eram tímidos. Sim. E o que eu descobri nisso aí, nessa pesquisa, que a maioria, e aí eu quero saber de ti, eles se desenvolveram no empreender ou nessa questão de liderança através do esporte. Como é que foi para ti tirar essa timidez aí? Para mim, Rodrigo, eu acho que o fator que mudou a minha vida bastante foi o Exército. Eu fui oficial temporário, né? Eu saí da escola técnica 94. 1994. Tua turma é 94? Turma 94. Então nós estamos batendo a idade. Um pouquinho, eu sou um pouquinho mais novo. Minha turma é 97. Tu é 97? Eu sou 94. Então, assim, eu acho que eu me desenvolvi muito no Exército, né? Eu fui para fazer o NPUR, acabei ficando depois, né? Fui bem classificado e acabei ficando em Santa Maria, fiquei 8 anos no Exército. Então, material bélico. Material bélico, exato. Então, em parque, né? Então, acho que isso contribuiu muito para a minha formação, para meu desinibir. Eu era muito, muito tímido. Na escola, até na escola técnica, eu era muito tímido. Aí o Exército mudou minha vida. A gente passa para o outro lado, né? Principalmente quando a gente vira oficial, tu passa para o outro lado. A gente diz que a gente passa para o outro lado do apito. A gente começa a comandar, né? Então, a gente tem que se desinibir, tem que fazer as coisas acontecerem. E isso foi uma grande transformação na minha vida. Me abriu muitas portas, né? Nessa época, eu já cursava engenharia, então isso me favoreceu muito, o contato com os professores, o diálogo com os colegas, todo esse networking já desde aquela época. Então, acho que, para mim, a transformação veio através desse período de quartel, de exército, né? Que foi bastante promissor para mim, que também me proporcionou economizar e depois ter recursos para mim colocar minha empresa após a minha formatura da engenharia. O teu objetivo quando tu foi, agora eu vou fazer uma pergunta, quando tu foi fazer o NPR,
era já o objetivo saber que tu teria aquele tempo, com isso tu conseguiria economizar, juntar, preparar para ser empreendedor? Era o pensamento que tu tinha quando foi para lá ou não? Não, era o pensamento. Na realidade, assim, quando eu saí da escola técnica, né, eu saí da escola ali, eu tinha 17 anos. Tinha que fazer estágio e eu sempre coloquei na minha cabeça, a gente fazia muita viagem. Naquela época, a escola proporcionava uma coisa que acho que hoje se perdeu um pouco, que é essa visão mais ampla do aluno. Então, naquela época, os professores botavam os alunos num ônibus e a gente saía viajar, visitar empresas, Verdade. Brasil ou fora. Hoje você perdeu um pouco, não pode, é perigoso, vai dar problema, então isso tudo foi reprimido. Não né? reprova até 4 matérias? Não reprova tá e tal, aí. aquela época, tempos antigos tu conhece, né? Então assim, e a gente viajava bastante, a gente foi para São Paulo, a gente foi para o Paraguai com a nossa turma, nós visitamos empresas em Caxias, em vários lugares. E eu olhava aquelas empresas e ficava pensando assim, um dia eu ainda vou ser empresário, um dia eu vou colocar o meu negócio. E como eu já estava nessa área digamos assim, da mecânica, né? Era técnico, mas era na área de engenharia mecânica e tal. Pai e mãe tiveram algum contexto para a questão do empreendedorismo ou não? Não, meu pai e minha mãe são professores, né? Meu pai era professor aqui da universidade, né? Aposentado já, tá bem velhinho, mas tá aí ainda, tá firme. E a minha mãe era professora do estado. Então, na verdade... Estava propício Santa Maria a ser mais um professor. Na verdade, tive a oportunidade, cheguei a dar aula na universidade, depois um pouquinho mais tarde, contando minhas passagens aí. Mas eu tinha uma veia empreendedora que era dos Kozorowski. Os Kozorowski vieram da Polônia, né? Eu tenho por parte de mãe... Polonês? Polonês. Tem o pessoal aqui, o José Newton, o pessoal da laminadora Pampa, né? Da Ferraduras Potro, que era um ramo da família que sempre trabalhou no metal mecânico. Né? Tem o pessoal das telas lá no Perpétuo Socorro, que também são meus primos, são todos eles empresários, empreendedores. Então tem esse ramo empreendedor que era o ramo do polonês, né? Que veio da Europa para cá, para fazer a ferrovia, para instalar, e esse pessoal tinha uma veia empreendedora. Eu acho que eu puxei daí, né? Por parte de pai, a família toda de professores, né? E mais por parte de mãe tinha esse sangue aí de empreendedor. Que legal, tu vê que alguma coisa puxou. Como é que foi a questão dessa tua passagem no Exército? Até bom para as pessoas entenderem. Tu disse que foi um divisor de águas na tua carreira e na tua vida, né? O que tu leva hoje e tu fala para as pessoas o quanto é importante isso? Porque a gente vê, principalmente, eu vejo formação de grandes empresários, e nos Estados Unidos, inclusive, tem formação de grandes CEOs de empresas que eles passam por curso com formação com militares para justamente essa questão, disciplina, resistência, foco, essa mudança. O que tu passa para as pessoas a mensagem? O que tu vê isso hoje para aquela mãe que muitas vezes diz, meu filho não vai para o exército porque é perigoso, tem mãe que fala isso. O que tu vê hoje, a mãe que está nos ouvindo hoje, o quanto é importante isso? Bom, eu acho que eu não respondi a tua outra pergunta antes, eu vou voltar um pouquinho para mim complementar. Então, tu fala em planejamento, né? Desde a época da escola, eu tinha esse planejamento de colocar uma empresa. E aí eu vi como uma oportunidade de buscar recurso para mim colocar minha empresa, eu trabalhar um tempo no Exército. Então, só para te responder, voltando um pouquinho a tua pergunta... Que a visão que tu tinha foi a visão que eu tive. Exato. Rapidamente ganhar um salário melhor e poder prover alguma... E poder economizar, porque a gente, quando o cara é bastante jovem, ele não tem essa ideia, né? Ele parece que, beleza, eu vou lá, eu vou comprar um aparelho, na minha época, como era mecânico, eu compro um aparelho de solda, né? Vou começar uma serralheriazinha ali, vou comprar uma lixadeira, um esmeril e vou sair empreendendo. A gente vai amadurecendo um pouquinho, a gente vê, não, eu vou precisar de recurso. E aí, nesse ponto que eu imaginei, eu fico no Exército, inclusive eu tenho um documento que eu guardo comigo até hoje, que é um planejamento, ano após ano, dentro do Exército, quanto que eu ia economizar. Então eu tenho esse documento guardado até hoje, às vezes eu apresento, eu faço alguma palestra, alguma coisa aí, sempre para motivar a juventude. E eu mostro muito essa questão, planejamento. Planejamento é muito importante, principalmente nessa nossa atividade empresarial. Mas então, assim, só voltando nesse ponto, né? Planejamento. A questão agora do Exército, de servir como militar, eu acho esse fenomenal. Eu sou bastante suspeito até para falar, porque nessa minha passagem pelo Exército, eu fiquei um ano como aluno, né, da NPOE, então a gente tem essa formação militar básica, né, aprende a dar tiro. Primeiro lugar que a gente aprende é fazer a cama, arrumar a própria cama. Limpeza e organização. Limpeza, arrumar o nosso armário, guardar nossa roupa, fechar a porta do armário, apagar a luz quando sai, dar descarga no banheiro. Então essas coisas básicas que parecem tão simples, o Exército começa ensinando isso aí.
Então, assim, é uma experiência fenomenal, né? Porque além dessa parte de responsabilidade básica das atividades, a gente tem toda uma atividade física que é fenomenal para o desenvolvimento do jovem, né? Hoje em dia o jovem está só no videogame, no telefone celular. Então, eu acho que hoje é mais importante ainda ele ter uma formação militar. Então, eu tenho um guri hoje com 8 anos, né? Eu torço para que meu filho faça, né, o serviço militar, que ele cumpra o serviço militar, faça pelo menos o ano dele, porque a gente percebe um crescimento. Eu que era instrutor, né, depois eu acabei me formando e tal, virei instrutor do NPOR. Então eu fiquei 6 anos como instrutor do NPOR. Logo no início eu já fui chamado para colaborar, né, na instituição, e eu acompanhei aí muitos jovens, tem muito jovem hoje aí que eu vejo por aí que são pessoas de sucesso, que empreenderam, que têm negócio, que são profissionais, aí, professores, enfim, mas pessoas de sucesso que foram alunos nossos. Porque o quartel te dá essa base de responsabilidade, você fica sem medo de fazer as coisas, uma coisa que a gente aprende no Exército é não ter medo de agir, não ter medo de trabalhar. A gente começa por baixo, né? Então, assim, o soldado lá, o aluno, ele vai começar fazendo limpeza, faxina, ele limpa o banheiro, limpa a cozinha, limpa o chão, arruma a cama. Então, assim, são coisas que muitas vezes... Em casa não faz. Em casa a gente não faz, né? Eu mesmo não fazia em casa naquela época. E depois de ir para o quartel, a gente começa a fazer. Então, tu também teve essa experiência, essa passagem? Na verdade, eu já fazia porque eu já morava sozinho, estava ferrado na minha vida. Eu já vinha dos 16 anos já ferrado e o quartel para mim foi, cara, casa, comida, banho. Eu não queria mais nada. O inferno lá dentro para mim era o céu. Pois é, então tá. Então na verdade assim, mas para a maior parte do jovem é um crescimento violento. A gente tem o prazer, né, de receber esse jovem quando ele entra, ele é praticamente uma criança, né? Não tem responsabilidade. Hoje eu vou te dizer que mais ainda. Hoje, com certeza. As mães, eu sempre falo, a educação da mãe e dos pais, o culpado na geração Z hoje é o pai e a mãe. Exato. Não tem outra. Eu fiz um vídeo esses dias e foi muito duro no vídeo quando eu falei. Eu não contrato funcionário que ainda more com pai e com mãe. Por quê? Porque a primeira dificuldade, o pai e a mãe são os primeiros a dizer para ele, não, meu filho, não precisa passar esse trabalho, vem embora para casa. Quanto custa treinar uma pessoa? Quanto custa estar com uma pessoa? Então, um dos pré-requisitos para mim hoje de avaliação é olhar muito se mora com mãe, com pai. E se até a pergunta que a pessoa fez para mim, tive uma entrevista que um funcionário foi com a mãe lá junto. Aí eu disse, isso eu não vou nem responder. Só posso te dizer que eu não gosto de contratar. E essa é a realidade, o quartel é essa. Então assim, o crescimento é fenomenal, né? E outra coisa, as atividades que são feitas dentro do Exército, embora sejam atividades em tese de risco, são num ambiente controlado, né? Então é um ambiente de ensino, então tendo os maiores cuidados, ainda mais agora, né? Mas são oportunidades únicas, né, Rodrigo, que a gente tem. Eu acho que hoje eu não aceitaria, sei lá, eu tenho muita dúvida de ser oficial hoje em dia, do jeito que está a situação, assim, muito... Tá muito controlado. Eu peguei algumas mudanças, né? No meu período já houveram uma série de mudanças, né? Quando a gente serviu lá, mais ou menos a mesma época. Eu vejo que a mudança veio, se eu não me engano, vamos ver se tu confirma comigo, foi lá por 98, 99, 2000. Não, 2003 mais ou menos, acho que foi ali que 2002, 2003 começou... Na verdade, eu já estava saindo, né? Em 2002 eu acabei saindo. A gente pegou uma transformação em 98, 99. 99, ali já começaram as mudanças, né? Mas, de qualquer forma, assim, mesmo as coisas evoluem, a sociedade evolui, então as coisas vão mudar, é natural. Mas ainda é uma grande experiência, com certeza, né? Passar pelo serviço militar. Então, eu aconselho quem puder, né? Apoiem seus filhos que queiram servir, vão lá, porque vai ser uma diferença. Antes e depois é fenomenal. Então, grande crescimento. Eu estimo, assim, que o jovem amadureça de 2 a 3 anos, no mínimo 4 anos, né, por essa passagem de 1 ano no Exército. Eu acho que até mais. Eu não sei hoje como está, mas é que tá tão também, o jovem está tão fragilizado que, e mesmo no Exército estando tão leve, eu acho que ainda... Com certeza, ainda evolui os 4 anos. Concordo contigo. E eu digo que eu falo uma coisa bem simples. O jovem, tu quer ser diferenciado? Seja pontual, só isso. Hoje em dia é só questão de ter pontualidade. já se destaca. Tu acredita que tem uma empresa que eu estava dando uma consultoria para eles e eu fiquei assustado. De 48 funcionários, eles tinham uma premiação de pontualidade. Quem não se atrasa no mês, final do mês recebe um rancho. Sabe quantos ranchos por mês eles dão? 2, 3. Minha nossa senhora. Então,
vamos, né? Como Esse tá é o a situação ambiente que hoje. nós temos que viver, conviver e conseguir fazer que as empresas produzam, né? Com esse pessoal que está no mercado E hoje. posso te dizer que a empresa atende muito bem, ela paga bonificação, eles fazem assim, ó, tudo certinho. Mas o pessoal, para responsabilidade hoje, está muito complicado. Um dos fatores que mais me pedem, inclusive, que eu tenho hoje dado palestra e tudo, é o setor de liderança, né? Liderança e tratar com as pessoas. Não, complicado. Talvez hoje, posso te dizer assim, às vezes eu fico meio assustado. Está mais priorizado que vendas e gestão financeira. Uhum. A liderança e Sim. tratar com pessoas, porque está tão Tá complicado difícil, hoje a questão de mão de É obra. bem complicado. Mas antes de nós entrarmos ali, eu queria Exército, focado em abrir um negócio. Como foi teu primeiro passo para empreender? Mas eu quero que tu tente trazer a dificuldadezinha, como foi realmente o início, porque sempre parece que a história é rápida e fácil, né? Sim. Mas aquele início que tu lembra, assim, que, nossa senhora, eu foi acho que... difícil. Não, na verdade, assim, acho que o primeiro ponto, né, Rodrigo, é assim, a preparação, né? Quando eu entrei no Exército, que na verdade eu fazia parte da minha preparação, a preparação financeira para mim colocar um negócio, eu precisava de alguma fonte de renda. Então o Exército foi fonte de renda. Também me evoluiu muito na parte de comunicação, né? Então isso me facilitou bastante. Não te deslumbrou comprar carro, comprar isso? Não, na verdade eu tinha um plano... focado, né? Objetivo. Eu sempre fui o CDF, então assim, eu me mantive o plano. Eu tinha um plano por escrito, então eu me mantive na linha, né? Eu tive colegas meus que esbanjavam, trocava de carro toda hora. Então, assim, a maior parte esbanjou muito, eu não. Eu guardava uma boa parte para poder ter o recurso. Mas, paralelo a isso, eu me preparei fazendo o curso superior. Então, eu fazia, mesmo durante a época que eu estava no Exército, eu fazia engenharia. No mesmo ano que eu fui selecionado para o Exército, eu fazia engenharia mecânica. Então, era uma dificuldade extrema, porque a gente tinha atividade durante o dia inteiro. Então, eu fazia algumas aulas à tarde, fazia alguma coisa à noite, saía cansado. Para mim, conseguir conciliar e evoluir um pouco na engenharia, eu comecei a cursar física noturno. Então, eu fiz vestibular para física e comecei a cursar física. Então, eu cursava um pouco de engenharia, um pouco de física, ao mesmo tempo que trabalhava no Exército. Então, assim, foi uma preparação, né, bastante intensa aí. E eu tenho um lema, né? O tempo vai passar igual. Se você aproveitar o tempo para estudar, para trabalhar, para se desenvolver, ou se ficar em casa olhando a novela, ou simplesmente hoje no celular, o tempo vai passar igual. 5 anos são 5 anos, 10 anos são 10 anos. E ele é a coisa mais valiosa que tem. Agora, cada vez mais, né? A gente vai ficando mais velho, a gente vai vendo que o tempo é o bem mais precioso que nós temos. Então, a gente não aproveitar o tempo é uma grande burrice, porque ele vai passar de qualquer forma. Então, assim, eu me preparei bastante, né, durante esse tempo, por ser a faculdade, não consegui terminar dentro do período, né, acabei tendo que sair do Exército primeiro para depois conseguir complementar o curso, porque algumas disciplinas eu não tinha como fazer. Eram durante a manhã e tal, eu não conseguia cursar. Mas, enfim, houve uma preparação toda. Aí eu saí do Exército. Fiquei 2 anos focando no curso de engenharia para mim terminar as cadeiras que faltavam e poder me formar. Nesse tempo, eu aproveitei para fazer curso de inglês, que eu não tinha tempo para fazer isso aí, e comecei a fazer um monte de curso e treinamento no Sebrae, de empreendedorismo. Então, isso tudo fazia parte daquele planejamento. Eu tinha que me preparar para para conseguir um outro emprego, ou então para poder seguir o meu plano de empreender. É muito legal isso que tu está falando, porque o próprio método Raiz eu construí de tanto as pessoas me procurarem, primeiro por marketing. Poxa, o careca do outdoor, como é que faz? Aparece para tudo que é lado, cara, todo mundo vê. Qual o segredo do marketing? Então, muitos me procuraram para isso. E depois, muitos começaram a me procurar. Quando a empresa começou a crescer, as outras empresas, o pessoal foi me conhecendo por empresas, começou a me perguntar em gestão, em financeiro. E chegou um ponto que eu não conseguia mais atender as pessoas. Não dá. E aí, eu me tornei aquela pessoa que eu via nos outros. Como o cara não tem tempo? Poxa, não tem humildade? Uhum. Não, mas é que realmente hoje está cada vez pior é a correria. E aí foi que eu criei o Método Raiz para justamente isso que tu está falando e entrar no empreendedor. O cara, ele vai abrir um negócio, ele não se prepara, ele não entende, porque a gente não tem formação, ninguém tem financeira, empreender, negócio. O cara não se prepara, coloca todo o dinheiro da vida dele, sem um estudo, uma preparação, e aí entra na média que eu estou apavorado, que 75% das empresas estão quebrando em 3 anos. E é justamente por isso, e eu quero que tu continue falando, e eu fiz esse corte para as pessoas entenderem o quanto é importante o início se preparar. Bom, mas eu iniciei e não me preparei. Aí é a outra fase que tu tem que te preparar mais ainda, ler mais ainda, estudar mais ainda para o crescimento, né? Sim. Que eu divido o Método Raiz, o livro que eu estou lançando, ele fala sobre, desde o princípio de quando pensar, isso que tu falou,
quando tu pensa em abrir uma empresa até o momento final, eu chamo que, como é método raiz, é o plantio, o crescimento e a colheita. Uhum. O plantio são as primeiras fases de qual modelo da empresa tu vai abrir, onde tu vai abrir, local, jurídico, contratos, contabilidade, CNPJ, diferenciar CPF, CNPJ. Isso é o plantio e sim. leva tempo. Com certeza. Para mim, depois do crescimento, é a fase que o cara precisa dos 3 pilares. Uma venda com marketing, uma gestão financeira e uma liderança. Isso já é a fase do crescimento. E eu tenho uma frase que, para mim, o principal da empresa é: não existe venda lucrativa sem gestão financeira e não vai ter gestão se tu não tiver venda. Sim. Então, o empresário tem que linkar Tem que nisso estar aí. sempre focado. E a última fase que vem no livro é o que eu digo da colheita. É aí que eu levei o meu plantio 10 anos, o meu crescimento eu levei mais uns 8 anos, quase 10. E hoje, nos últimos 2 anos, posso dizer que eu estou tendo uma colheita. Facilidade de abrir novos negócios, de entrar como investidor, de fazer análise e investimento pessoal, preparação, sabe? Mas foram 20 anos. E aí eu digo que o Método Raiz, o livro, ele vem assim para ajudar essas pessoas para encurtar esse caminho e elas terem visão. Eu quero que tu siga porque, cara, é Vamos lá, mas fenomenal assim, isso aí que tu falou. eu acho que tu tá falando é interessante porque é o seguinte, nós precisamos mostrar isso para essas gerações que estão vindo. E esse dado que tu trouxe, que 75% quebra em 3 anos... 3 anos, era 5, né? Era 3. 5, exatamente. Tá Na minha 3. Eu chego mesmo. Na 3 minha anos. época, quando eu estudava isso aí lá atrás, que eu estava me preparando para me empreender, eu via isso, que eram 5 anos. Tá em até 3 anos, 70%. Exato. Mas aí uma coisa interessante, esse teu livro vem bem a calhar, porque ele vai começar a desmistificar muito, porque eu vejo que é uma coisa da geração nova. O que acontece hoje? O cara quer pegar o telefone celular, apertar o botão. Se demorar 2 segundos para abrir a tela, ele já quer quebrar o telefone, né? Então, a geração nova, ela tá mais imediatista, ela quer tudo muito rápido. Nós temos percebido isso nas nossas empresas, né? Tu contrata o funcionário, ele entra como estagiário, em 6 meses ele já quer ser promovido. Gerente, quase. Em 1 ano ele quer ser gerente e no segundo ano ele quer ganhar mais que o dono da empresa. É isso aí. Então, tá difícil de conciliar isso, né? E eu acho que esse teu livro vai focar nisso, que existe um tempo para as coisas acontecerem. É o método raiz. Plantio, crescimento para dar a colheita. Exato. Bom, então é o seguinte, né? Como é que, com as dificuldades que eu tive, né, para começar a empresa? Então, antes de eu empreender direto, quando eu saí da engenharia, me faltava uma coisa ainda para fazer parte desse meu aprendizado: o relacionamento com o mercado. Como eu tinha ficado no exército, eu não estava na área industrial. Então eu perdi um pouco. Precisava network, eu precisava conhecer as pessoas. Eu precisava entender um pouquinho mais do funcionamento real de uma indústria. Como é que é a questão da relação de custo, relação com o cliente, suporte técnico. Isso me faltava. Então aí eu disse, cara, eu vou precisar trabalhar um pouco para mim ganhar um pouco de quilometragem. Então aí vem essa preparação. Isso aí, e esse tempo todo demorou mais de 10 anos. Eu acabei colocando a minha empresa com 29 anos, eu abri minha empresa com 29 anos, e eu comecei essa minha jornada de empreendedorismo lá com 18, 19, quando eu entrei no NPOE. Então foram 10 anos. Ali tu já estava programado. E já estava programado, eu já queria fazer isso. Mas sempre faltava uma coisinha a mais. Então eu acabei trabalhei numa empresa Santa Maria Thor Máquinas, né, um fabricante de máquinas renomado aqui da cidade, que também foi uma outra escola, né? Então lá eu entrei como projetista, comecei a desenhar, projetar. A gente tinha muito contato com o chão de fábrica, que é outra coisa que a geração nova tem medo. Eu não quero ficar, mas eu quero trabalhar no projeto, no computador, porque tem um ar-condicionado, tá tranquilo, tem um cafezinho ali. E eu nunca tive medo de ir para o chão de fábrica. Então eu projetava, a minha função era lá em cima, no projeto, no desenho, mas eu tinha muito contato com o chão de fábrica. A gente ia muito para fora fazer manutenção, consertar. Tudo aquilo que tu fazia no projeto virtual que dava errado, na prática, eu ia lá depois para consertar. Eu gostava de participar disso. Então foi um grande crescimento para mim e era a parte que faltava, eu ter esse entendimento de como é que é a relação com o mercado, com o cliente, como é que se vende, como é que se compra, todas essas interligações que acontecem dentro da empresa, dos setores, e que a gente muitas vezes não consegue entender isso aí só lendo o livro, só fazendo treinamento. Tem que Tudo vivenciar. Isso com uma mentalidade de jovem, tu vinha. Exato. E eu quero que as pessoas percebam, vai ser muito importante. Eu estou curioso para entrar nessa hora que tu começou a empreender. Eu tenho certeza que só foi assim, ó. Só foi assim. Exato. Bom, vamos lá então. Agora vamos começar no que interessa, realmente interessa, que é o negócio, eu empreendi, tá? o business. Então eu estava lá, estava trabalhando nessa empresa, né? Estava tendo crescimento, tinha sido convidado para ser gerente da fábrica, passar para um posto superior, ser promovido. Nesse momento eu estava começando um mestrado na engenharia também, então, na verdade, aquilo que eu te falei,
o tempo ia passar igual. Então eu sempre tentei aproveitar o máximo possível o meu tempo. Então eu trabalhava de dia, estudava à noite, depois eu estava trabalhando na empresa fazendo mestrado. Como era a tua dedicação na empresa? Tu trabalhava como dono da empresa sendo funcionário? Cara, eu trabalhava direto, né? Na verdade, assim, eu sempre tive essa visão empreendedora e assim, ó, nunca, eu vou cumprir o meu trabalho e vou embora. Não, eu queria me destacar. Sempre eu queria me destacar, queria fazer um pouco a mais. Sempre tive essa... Nunca ia fazer mal feito, entendeu? No exército também eu era muito CDF, cumpria sempre o que tinha que ser cumprido. Então eu sempre trabalhei bastante assim para mostrar trabalho e sempre fazer mais do que a minha obrigação. Nunca ficar devendo para a empresa, nunca ficar devendo para ninguém. Te arrepende por isso? Obviamente não, né? Eu acho que esse é o caminho do sucesso. Quem não faz isso, dificilmente vai obter sucesso. A não sei que seja premiado, certo, a Mega Sena aí. Mas se tiver que ganhar com o seu próprio sustento, tem que fazer bem mais do que aquilo que é o mínimo necessário. Eu só estou falando isso para cutucar as pessoas e dizer quando fala, a empresa não é minha, eu vou deixar o patrão rico, eu não vou trabalhar. Trabalhar como dono não dá resultado. Está aqui o exemplo. Está aqui o exemplo. A gente tem que fazer, eu sempre fiz muito mais, né, Rodrigo? Assim, ó, eu era engenheiro, né? Nessa empresa eu era engenheiro formado, eu carregava caminhão, eu subia em cima do caminhão, eu tinha 29 anos, era novo, 20 e poucos anos, 27, 28. Eu pulava em cima do caminhão, ajudava a carregar caminhão. Não era minha obrigação carregar, mas eu estava lá. Se a minha equipe estava passando trabalho, tinha que carregar depois do horário, a gente fazia exportação, tinha prazo de entrega, tinha que embarcar, eu subia no caminhão e embarcava, né? Se tivesse que ir no cliente lá e meter a mão na massa para fazer um negócio, fazer força, ajudar o pessoal a carregar, eu sempre fiz isso aí. Não me tira pedaço, entendeu? Mesmo hoje tu fala a maioria do engenheiro, ele precisa pegar... Não. Desvio de função, inclusive, eu já vi professor falar... Tu foi professor, já vi professor falando na universidade, olha, tu compra a melhor caneta de ouro e valoriza a tua assinatura e tu tem que exigir um escritório. Já vi. Esse caminho aí para empreendedor não serve, né? Tu conhece aí, tu também é dessa lida aí, tu sabe que não dá certo. Então, eu sempre fui muito assim, fazer o que tinha que ser feito. Né? E a gente trabalhava, eu chegava a fazer 100 horas extra por mês. Né? Hoje em dia nem pode mais, não dá. É tudo. Mas assim, a gente faz porque a gente gosta e porque a gente quer crescer. Então assim, foi um excelente aprendizado. Eu não fiz só as tarefas de engenheiro, eu participei junto com os funcionários, passei trabalho, carreguei máquina, viajava de caminhão junto com o pessoal na volta. Então assim, foi um grande aprendizado que complementou esse meu treinamento. Mas enfim, eu estava lá fazendo bem sucedido na empresa, estava com um futuro relativamente conduzido ali dentro da empresa, fazendo mestrado, e aí a gente começou, e por isso que é importante esse contato com o mercado. A empresa que eu estava trabalhando precisava comprar um equipamento de corte de plasma para cortar chapa. Uma máquina computadorizada que corta a chapa para te fazer as peças para te montar as máquinas. E aí eu estava trabalhando no meu mestrado, fazendo um projeto de uma máquina CNC desse tipo. Só que era para fazer marcação de plaqueta. Essa plaqueta que tem o número de série gravada ali, de patrimônio e tal, né? Aquela pequenininha. E eu vi essa oportunidade dentro da empresa e falei, cara, eu vou mudar o meu projeto de mestrado e eu vou produzir uma máquina dessas aí. Vi que o valor era interessante, por isso que é importante estar em contato com o mercado, saber quanto vale. Uma boa ideia não é boa se não for comercializada, né? Exato. Então, assim, só fazer o produto não adianta, tem que ser comercial. E aí eu mudei meu projeto de mestrado e comecei a trabalhar em cima de uma máquina dessas. O projeto evoluiu e eu acabei encontrando um parceiro na empresa que se predispôs a me ajudar a fabricar, porque eu tinha a parte de projeto, eu já estava evoluindo e tal, mas precisava de alguém para ajudar a fabricar, para soldar, para montar. E essa técnica eu não tinha, eu precisava de alguém para me ajudar. E até porque para fazer um negócio sozinho, assim, uma indústria é muito difícil, né? Exige uma série de conhecimentos e habilidades que uma pessoa normalmente não tem. Não vai ter todas. Ainda mais no início da vida, depois você vai aprendendo um pouquinho mais. E aí eu encontrei esse parceiro lá dentro da empresa, trabalhava junto comigo lá nessa empresa, e nós resolvemos abrir, então, uma empresa que foi a Tecnopampa, que foi o nosso primeiro empreendimento, para fabricar máquinas. Aí eu estava casando naquele momento, no mesmo ano que eu casei, eu pedi demissão, né, da Thor, para colocar o meu negócio. Então eu acabei saindo e abrimos o CNPJ da Tecnopampa com o intuito de produzir máquina de plasma. E aí nesse momento que eu estava saindo, o dono da empresa, né, que era o Valdir Federer, que é o pessoal da Faros ali, um grande empresário também, aprendi muito com ele, me convidou para ir lá para o México. Cara, eu vou abrir um frigorífico no México, uma graxaria lá, eu quero que seja o diretor lá. Daí me balançou, né, cara, porque assim,
eu tinha uma ideia, mas uma ideia não é dinheiro, uma ideia não é nada, não é uma empresa ainda, eu estava abrindo uma empresa. É um risco total. Um risco total, 100% de risco, né? Tá falando aí, 75% quebra em 3 anos. E aí ele me fez essa ideia, essa proposta tentadora de ir para o México, fabricar todas as máquinas dessa graxaria aqui, eu mesmo fabricar, embarcar, exportar, montar o frigorífico e depois operar ele como diretor desse frigorífico lá em Obregón, no México. Que desafio. E aí eu disse assim, cara... E aí, não queria estar nessa. Como diz um amigo meu, cara, como diz um amigo meu de exército, diz o seguinte, viver é fácil, difícil é escolher. Escolha. Quando tu chega nessas bifurcações da vida é que é difícil. E aí, cara, eu fiquei pensando assim, bom, o que eu quero da minha vida, né? Aí cara, o meu plano era empreender. Quantos anos tinha? 29. Eu estaria perdido nessa idade. 29 anos. E aí, então, o que eu pensei assim? Cara, agora é a hora. Eu alinhei, tenho um sócio, tenho um projeto, tenho um produto. Eu tenho que me manter no plano. Então, aí eu agradeci o convite, abri mão dessa oportunidade. Com certeza seria uma grande oportunidade de negócio, né? Não tenha dúvida, internacionalmente, tem mais experiência. Internacionalmente, é um grupo gigante. Hoje, esse grupo foi vendido para uma empresa americana por alguns bilhões aí, né? Então teria uma grande oportunidade de negócio também. Uma carreira, talvez? Uma carreira grande, dentro do grupo, porque é um grupo gigantesco. Com certeza. Pessoal com muito dinheiro e tal, muita expertise, muito conhecimento. E aprender com certeza muito também com ele. Talvez me possibilitaria empreender no futuro, noutra área, talvez. Mas enfim, eu acabei optando, defino, não, vou ficar em Santa Maria e vou começar o meu negócio do zero. E começamos. Isso foi em 2005, né? Quando eu comecei a Tecnopampa, então, fazendo máquina de corte a plasma. Eu estava saindo do exército. 2004, criei minha primeira empresa, Seguritech. Uhum. Então, começamos também no empreendedorismo. Começamos quase na mesma época, né? E aí, assim, bom, dificuldade todas, né? A dificuldade para quem inicia é total, né, Rodrigo? Assim, ó, o meu sócio tinha um pavilhão pequenininho, né? A gente começou a usar o pavilhão dele. Eu tinha um recurso que eu tinha guardado da época do exército. E aí nós começamos assim, bom, primeira coisa, vamos ter que criar um prédio, um pavilhão para nós produzir as máquinas. E aí fomos atrás do pessoal do Distrito Industrial, né? Na época lá, era com o governo do estado, do Rio Grande do Sul, o distrito não era de posse da prefeitura ainda. E nós fomos atrás, começamos a correr da parte burocrática aí, começamos a montar projeto. Essa minha experiência junto à Sebrae me favoreceu a escrever o projeto, precisa de um projeto técnico ali de que tu vai fazer, quantos empregos vai gerar, faturamento da empresa. Então eu tinha essa base toda técnica aí, montamos o projeto, submetemos lá em Porto Alegre e conseguimos ganhar um terreno. Então foi Primeiro passo. Primeiro passo, assim, o primeiro passo de sucesso aí nesse negócio foi conseguir um terreno no distrito industrial. Que para nós, né, que não tínhamos uma área desse porte, para nós foi uma grande vitória, né, conseguir o terreno. E aí nós começamos a construir, começamos a colocar os tijolos, fazer fundação, aquela parte inicial, que sabe que tu enterra dinheiro e não aparece nada. E não vai. E concomitante com isso, a gente foi desenvolvendo o equipamento, fazendo as primeiras máquinas. Só que 2005 foi uma seca violenta no Rio Grande do Sul. A agricultura veio para baixo. A agricultura veio para baixo. E a gente contava muito com alguns trabalhos na área agrícola para alavancar a empresa, porque a máquina que nós estávamos fazendo, que eu estava desenvolvendo, era uma máquina que o projeto ia demorar 2, 3 anos para consolidar. Para te entrar no mercado, conseguir mostrar um produto. É uma máquina de tecnologia, envolve... Isso que eu ia te perguntar, nesse plano já construindo pavilhão, preparando, já fazendo a máquina, como foi a tua visão para clientes? Como tu vinha fazendo esse trabalho já para preparar clientes? Na realidade, assim, a gente sempre teve um foco bastante grande no marketing digital. Então, naquela época, estava começando... Mesmo naquela época? Mesmo naquela época. Estava começando o Mercado Livre. E uma das primeiras ações que nós tivemos ali foi cadastrar a máquina no Mercado Livre, entrar com o produto e botar no Mercado Livre. Foram as primeiras vendas que saíram daí, né, do Mercado Livre. Então, teve o meu cliente número 1, era lá de São Paulo, viu no Mercado Livre, nosso produto foi o cliente 01. O cliente 02 foi o Vicente de Energina Cofelma, aqui de Santa Maria, né? Grande amigo, hoje empresário aqui, que comprou a segunda máquina. Mas assim, a gente alavancou muito no marketing digital, já naquela época. Naquela época, me surpreende bastante. 2005. Então a gente teve alguns... E o produto em si que a gente começou a fabricar... Quem teve essa visão da questão do digital lá?
fui eu, né? Na verdade, toda essa parte, assim, de produto... Cara estudioso, né? É foda, não cara sei se estudioso é sorte, cara né? que Às vezes foi... você dá Não, a aquele sorte insight. vem por mérito, a Às sorte vezes é vem por aquele mérito. insight, né, que te dá O mais... cara já preparou, já estudou, já viu, já analisou. E eu tô chamando a atenção, por causa que, mais uma vez, para as pessoas entenderem o que é abrir um negócio. Abrir um negócio bem preparado, bem estudado, olha aí. E mesmo assim teve dificuldade. Bastante dificuldade. Imagina o cara... Aí tu Despreparado, imagina o cara que botou dinheiro e não tinha toda essa ideia e conhecimento que já está preparado para trazer cliente fazer. É difícil, cara, é difícil. A gente passou bastante trabalho porque justamente nesse ano houve essa crise toda, né? E aí, assim, a gente precisava fazer outros serviços, né? Aqui, serviço menor de manutenção, a gente trabalhava um pouquinho na parte de manutenção de equipamento para arroz, né? Que era das expertises nossas por causa da TOR, tínhamos aprendido a fazer isso. Só que essa área, ela simplesmente ficou parada, né? Foi uma seca violenta que teve em 2005 para 2006. E a empresa começou, e nós começamos a acabar o nosso dinheiro, né? Colocando Precisava vender. uma obra gigantesca. Na época lá, para nós era um pavilhão enorme, eram 1.500 metros quadrados de pavilhão. Então era uma obra bastante grande. E o nosso dinheirinho ali que nós economizamos, eu tinha na época 100 mil reais, meu sócio 100 mil reais. Isso aí se foi no primeiro ano e acabou o dinheiro. Chegou em dezembro, e a gente não tinha terminado a obra, estava no meio do caminho, aliás, não tinha nem um banheiro, eu brinco que a gente não tinha nenhum banheiro, né? A gente ia lá para o distrito industrial, não tinha nem como usar um banheiro, estava com uma obra de 1.500 metros quadrados inacabada e não tinha nenhum banheiro pronto. Então aí foi um dos grandes aprendizados, a gente fazia as coisas por etapas. A gente vai, ao decorrer da vida, aprendendo, né? Mesmo com tudo que tu vinha te preparando, ainda precisou. A gente erra, a gente comete erro. Então a gente vai aprender, algumas coisas vai aprender errando. Mesmo se preparando, vai acabar errando. E aí a gente teve assim, daí a gente teve esse problema. Outra coisa que eu aprendi, a gente tem uma boa assessoria, uma boa consultoria, o pessoal que é especializado, que conhece bem. O nosso contador na época era um contadorzinho desses... Guarda-livro eu chamo. Guarda-livro, exato. Hoje é o que eu sempre digo, Neto Reis, não tem um guarda-livro, tem um contador estratégico. Que te ajude. Porque... Contábil, tu sabe, Brasil tem muita diferença de imposto por causa do então não conhecer os detalhes é um grande problema. Então, na época, né, o nosso contador ali não nos cobrou uma série de impostos, não nos dava os boletos para pagar. Chegou no final do ano, eu estava devendo um monte de dinheiro para o governo ainda. Porque o cara simplesmente não tinha me passado os boletos para pagar. Não, eu achei que vocês nunca me pediram, não passei os boletos. A gente estava no Simples, né? Tinha, acho que o ICMS, uma parte pagava para o governo federal, uma parte para o governo do estado. Embora seja simples, tem a divisão. Tinha divisão, pagava um para um lado, outro para o outro. E um das partes, não sei qual deles, não pagou. Ele mandava federal, não mandava estadual, mandava estadual, não mandava federal. Exatamente. E aí a gente... mês ele confundia com o outro. Chegamos no final do ano, sem dinheiro, com uma dívida na Receita Federal e tudo parado. E aí? Bom, daí começamos a baixar a cabeça, agora vamos se alinhar e vamos tocar. Daí, graças a Deus, o mercado deu uma alinhavada, deu uma melhorada. O projeto começou a andar nas máquinas, que era o nosso objetivo principal, porque era uma máquina com valor agregado mais alto, e aí as coisas começaram a andar. Então, 2006, 2007, a coisa foi evoluindo, fomos juntando dinheiro, fomos crescendo lentamente, né? Essa questão de mão de obra, uma dificuldade. Eu fazia muita coisa, né, Rodrigo? Eu mesmo, né? Então, isso é outra coisa que eu te digo assim, que a gente não pode, eu como engenheiro, às vezes o cara se forma, acha, não, agora eu sou o doutor, eu não vou mais meter a mão. Eu fazia montagem dos quadros elétricos, eu montava em casa. Tem como fugir da operação? Eu montava em casa os quadro elétrico, né? Aí, quando eu casei, eu estava alugando um apartamento. Quando as coisas pioraram na empresa, eu fui morar com a minha sogra, não tinha mais como pagar aluguel. Aí tu pagou os pecados. Não, pode falar. Aí pagou os pecados. Pior que não, a minha sogra me deu uma grande mão, companheira. Mas aí assim, então eu morava com a minha sogra. Como é que é o nome da esposa? Giovana. A sogra Giovana é viva Spal. ainda? É viva. É viva a sogra ainda? É viva. Então eu vou fazer assim, a sogra do Leonardo aqui, eu vou dar de presente para ele um vinho, então, para ele comemorar esse final de semana. Já tomou um vinho da Domus Meia ou não? Olha, vai ser É a primeira vez? É a primeira vez. Então agora tu vai ver. Muito obrigado, com certeza. Sabe que a Domus Meia fica aqui no Recanto do Maestro, né? Sim, uma vinícola aqui, excepcional para ir lá final de semana, tu vai lá, o lugar é maravilhoso. Eu adoro muito. Vamos comemorar então esse final de semana aí, obrigado pelo presente. Tu vai gostar. Esse vinho agora vai ser um vinho especial junto da Domus Meia. Nós vamos criar o vinho que é o do método RaizCast. Vai ser o vinho personalizado. Nós estamos falando com essa luva. Eu nem aprendi a falar o nome da uva ainda, pessoal, me desculpe aí. Eu quero que tu leia, eu vou deixar tu passar vergonha. Eu não consigo ler bem a uva. O meu problema mais é o óculos, né? Monte
Ah, eu te ajudo então aqui. Montepulciano? Pulciano, deve ser em italiano, Montepulciano. É uma uva É uma uva bem especial? rara, especial. Com certeza. Tu vai ver, tu vai virar... Vamos E eles degustar. lançaram agora um vinho branco de verão lá na Domus Meia. Ei, minha mulher ontem nós fomos lá, até eu fui lá pegar os vinhos agora para o programa. Já pegou uma caixa nessa paixão. E bom mesmo. Vamos... Um vinho branco assim para botar geladinho, para te tomar no final de tarde. Vamos degustar esse vinho aí. E para quem está nos ouvindo aí, Domus Meia, aí, pessoal. Ó, tá? Domus Meia Vinícola. Eu quero fazer um bate rápido contigo nesses minutos finais aqui. Nós já estamos no final? Já estamos no final. Tu viu que a conversa boa ela vai. Cara. A conversa boa ela vai. Vamos ter que estender mais aí. Vamos ter que fazer outro programa. Vamos ter que fazer um 2 em Porto Alegre. Olha só. A pergunta vai começar de lá para cá. Mas antes disso eu quero saber... Férias. Tira férias ou não tira férias? Tento tirar, né? A gente tem família, então assim, um lado importante do empreendedor é conseguir equilibrar um pouco as coisas, né? Então a gente tem criança, tem esposa, tem família, então eu tento tirar férias. Como é que é a férias do empreendedor? É sempre rápida. A gente fica falar ali... em 12 dias, o cara... Não, 12 dias. Não, 12 dias não. Geralmente são 5 dias. Quando tu tem muito tempo, tu pega o final de semana, dá 7 dias. Eu não posso falar, eu tô conseguindo tirar 12 dias, 10, 12. Assim, dificilmente a gente Mas consegue sabe por quê? Porque aí vem a programação e aí eu vou falar o novo parceiro nosso que nós temos. Novo não, o antigo parceiro que é o que... Esse não sai do Raiz Cast desde o princípio. Barão Tour. Gente, eu sempre falo Barão Tour, se vocês quiserem fazer viagem mesmo, a Barão Tour, ela é uma agência, o Barão, ele foi um dos chamados pai das milhas, quando iniciou a história da milha. Sim, conheço o Barão. Conhece o Barão? Quem que conhece? Pai das milhas era o Barão. Hoje ele tá um pouco mais metido, agora ele só atende os grandão, né? Pois é, mas eu consigo que ele fique meu parceiro aqui, porque das antigas, né? Barão é famoso, cara. Fomos pra Alemanha junto com o Barão. E eu então indico, quero fazer um pacote de viagem agora. Ele montou agora um pacote de viagem para nós, uma turma. Tô eu, o Canciel, o Gabriel, o Jefferson... Aí para nós ir para um cruzeiro para Grécia. Opa! Barão Tour montou tudo para nós ali. Que legal, e claro que as passagens é paga pelo Barão, meu patrocinador. Claro, todo mundo fica com inveja. Pô, o Barão só te paga passagem, tá de sacanagem. Então eu vou para Grécia porque o Barão Tour vai me pagar. Que beleza, eu vou ter que entrar nesse grupo, eu acho, hein? O Barão patrocina. Aí todo mundo diz, pô, eu quero o Barão patrocinador. Mas as férias eu acho que é uma coisa importante, né? De nós ter um tempo. Vamos pro Vai Lá e Cá? Vamos lá. Vamos fazer umas perguntas. Como surgiu a ideia de fundar a TSB? Bom, a TSB é o seguinte, a nossa empresa progrediu até 2014, 2015, colocamos muita máquina no mercado, tenho máquina pelo Brasil inteiro, Tecnopampa foi embora. Tecnopampa cresceu, tá? Foi a Tecnopampa que teve o projeto aquele dos carros, do simulador? Não, aquele foi do Júlio Kirchhoff. Ah, a foi Plurimetal lá do Júlio. Foi da Plurimetal do Júlio, tá. Na verdade é outro nome, era outro CNPJ, mas ligado à Plurimetal, ligado ao Júlio, que é o meu antecessor no CIMAI, né? Um grande professor também. Bom, enfim, a Tecnopampa teve sucesso até 2014, 2015. Aí deu aquela virada de governo, nós tivemos aquela mudança violenta, né? O Brasil estava super bem, dali um pouquinho ele estava quebrado. Depois da eleição, antes da eleição ele estava a mil maravilhas, depois ele quebrou. Aí a gente entrou numa fase ruim da Tecnopampa, e aí que apareceu um parceiro com uma ideia brilhante aí, que abriu, que nós acabamos aí criando a TSB para fabricar esse outro produto que é o sistema eletrostático. Qual foi o principal desafio enfrentado no primeiro ano de operação dela? Da TSB? Da TSB, vamos falando TSB. Bom, a TSB na verdade é assim, nós tivemos uma grande dificuldade, foi o próprio produto, né? Porque como ele é uma tecnologia... O que é o produto, assim, em modo raiz para a pessoa entender? É o seguinte, a gente faz um equipamento para pulverização eletrostática. Então, aquele princípio da pintura eletrostática, que o que é? É tu colocar uma carga elétrica na tinta, para essa tinta ser atraída para o material. A gente faz isso com a pulverização agrícola. A gente coloca uma carga elétrica na gota, e essa gota, quando se aproxima da planta, ela é atraída, como se fosse um ímã para a planta. E aí a gente consegue economizar o produto e fazer uma aplicação... Fertilizante, veneno, principalmente o veneno, né, que tem um valor extremamente alto. E se ele é levado pelo ar, ele polui a atmosfera, e se ele vai para a terra, polui o rio. Então a gente consegue conciliar economia... Meio ambiente, economia... Meio ambiente, economia de produto, que é o custo, né, para o agricultor, diminuir a contaminação do solo e do ar. Então a gente trabalha em três aspectos interessantes. Mas o mais difícil foi a tecnologia em si, porque é uma tecnologia que há mais de 30 anos tentava se desenvolver e ninguém conseguia achar a solução. Foi uma solução aqui. Foi uma solução encontrada aqui em Santa Maria, na TSB. Que sensacional. Né? Quem começou a desenvolver isso aí foi um parceiro nosso de Porto Alegre, o Adriano Marim, que é o meu sócio, né, na TSB.
Mas faltava esse componente-chave aí para fazer funcionar. Isso nós desenvolvemos dentro da Tecnopampa com essa experiência de praticamente 10 anos de projeto em máquinas e equipamentos. Que show. Como vocês decidiram focar na indústria metal-mecânica e no agronegócio, essa decisão ali? Bom, Foi a visão... o agronegócio, Rodrigo, já vinha de antes, né? Isso aí, uma culpa disso é do Júlio Kirchhoff, que era o nosso líder ali, o grande líder do Metal Mecânico Santa Maria, e nós participávamos do APL Metal Centro. Então foi feito, na época, né, um grupo de empresas que trabalhava coletivamente ali, em projetos coletivos, e na época a gente contratou uma consultoria de fora para dizer assim, para o futuro, qual a melhor área de atuação no Brasil? E aí essa consultoria já apontava que seria o agronegócio. Então a gente sempre tive essa bússola, né? O futuro para o Brasil é agronegócio. Quem apostar em agronegócio vai se dar bem. E aí vamos para a última aqui. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para empreendedores que buscam inovar em seus mercados? Inovação. Que quando o cara pensar em inovação. Bom, primeira coisa, né, cara? Para inovar tem que ter a cabeça aberta. Não dá para se fechar dentro da sua própria empresa. O empreendedor tem uma mania muito grande de fechar as portas, né? Eu tenho que trabalhar na minha empresa, ver o meu problema e focar naquilo ali. Para a gente empreender, a gente tem que olhar o mundo. Então tem que abrir a cabeça, visitar, viajar, né? Como tu falou aqui, tem que ir para a Grécia, tem que ir para os Estados Unidos, tem que ir para a Europa, tem que ir aqui para Caxias, às vezes não precisa ir longe. Ah, eu não tenho dinheiro para ir para a Grécia, o Barão não me paga a passagem para ir para a Grécia. Não, então vamos aqui para Panambi. Vamos para Caxias, vamos para Santa Cruz. Sai, né, da bolha, né? Vê de fora para dentro. Vê a tua empresa de fora para dentro, né? E tem que buscar conhecimento, tá de mente aberta para ver coisas novas. Hoje em dia a gente tem aí o YouTube, tem a internet com uma infinidade de conhecimento. Então assim, tem que estar com a cabeça aberta, tem que estar querendo inovar. Se a gente não quiser inovar, a gente está focando só naquilo que a gente sempre faz, a gente não vai conseguir sair desse ciclo aí correndo atrás do próprio rabo. Então tem que abrir a cabeça e sair olhando o que está acontecendo no mundo, tentar adivinhar tendências futuras para que a gente possa desenvolver algum produto para atender alguma necessidade. Mas basicamente eu acho que é isso, tem que abrir a mente. Falando em abrir a mente, a gente também abre o apetite muitas vezes, né? E aí... Com certeza. O nosso último parceiro aqui, companheiro desses 4 parceiros que estão comigo agora nessa nova temporada do Raizcast, é um parceiro, vamos dizer assim, um companheiro teu lá da indústria, que é a Oba Café, que quem alimenta a Oba Café são todos produtos do... Benefício Malé. Benefício Malé, exatamente. E do Gabriel. Do Gabriel. Agora quem assumiu agora é o Gabriel, que está na ponta, né, nesse Gabriel trabalho. É um baita parceiro e assim, ó, e é um guri novo aí que vai se destacar em Santa Maria. Eu fiz uma entrevista dele aí da sucessão, ele está pegando esse caminho, está reorganizando a empresa, reestruturando toda a organização e ele tem muito foco, né? E eu posso te dizer uma coisa aqui que as pessoas vão ouvir e eu quero que gravem. O crescimento do Gabriel vai se dar muito, principalmente agora esse ano, porque ele conseguiu uma mulher que é parceira e está junto com ele, que é a Rafaela. E a Rafaela tem uma mentalidade também, e é só vocês acompanhar nas redes sociais, ver esse crescimento dos dois. Eu só estou esperando, se tiver casamento, convite, eu tenho que estar lá, então, né, estou aqui. Mas eu tenho certeza que o crescimento dele vai ser muito grande, porque eu falo, e não sei se tu fala a mesma coisa, eu só cresci, só desenvolvi pela mulher que eu tenho do meu lado, que me fez desenvolver e ser o que eu sou hoje, né? Tu vai evoluindo e vai fazendo. Com certeza. E essa medida, né? Eu casei cedo, né? Assim que eu entrei no quartel, que eu saí aspirante, no primeiro ano do aspirantado, eu saí primeiro tenente, segundo tenente, e eu disse, eu vou casar, é essa mulher que eu achei, essa mulher que eu vou casar, eu vou fazer, né? E tu falou teus filhos, 12 anos... 12 e 8. 12 e 8. Estão fazendo 12, agora 12 e 8. Nem o meu mais novo tem 12. A minha mais velha já se formou, já passou na OAB, já está com 24. Eu demorei. Eu treinei bastante. Treinou muito bastante. Na teoria e esqueceu. Esqueci a prática. E eu sou pai velho, né? Eu tinha esse foco ao contrário, justamente por isso, né? Chegar nessa idade aqui, a gurizada já está... Está com de vento em popa. Na verdade, todos têm a sua vantagem, né? Cara, não tenho certo. Exato. Eu não posso dizer que tu tá certo, eu tô errado, ou tu tá errado e eu tô certo, mas no meu plano era isso, casar cedo, a mulher me colocar nos eixos e botar um foco família, os filhos saírem mais cedo agora, eu tô começando a correr, a mais velha já corri de casa, a número 2 eu já tô para correr, ó filha, 20 anos e bota trabalhando, já tá na hora de quase ir embora verdade, também. Claro, mas é bom para o crescimento. Não, e essa é a evolução.
Ah, mas aqui em Santa Maria, qual a lógica? Sair da casa para... Tem lógica. Sai, vamos começar. Não, com certeza. Eu tô nessa forçada, sabe? Nessa pegada, porque não adianta, eles precisam... Precisam ver o mundo, precisam rodar, precisam andar com tá as com próprias funcionário, pernas. tá com tudo dentro de casa, não é o mundo. Não. Ah, mas eu trabalho. Não, mas isso não vai fazer diferença, tu precisa enxergar o mundo. Precisa, como tu falou, fazer limpar o teu apartamento, arrumar tua cama. Sim. Tem que ir pro quartel. Fazer a comida, tem que ir pro quartel. Tem que ir pro quartel. Agora dá pra mulher ir pro quartel, né? Estão abrindo vaga. Mas já passou, a 2 já passou a idade de se alistar, já se escapou. E o guri tá com 13. Não, o guri tá com 14. Ó, esse aí dá, O guri tá com 14, mas eu já falei pra ele. Não, esse já tá na mente desse pra ele. Hoje, meio-dia, nós estávamos conversando lá na mesa, né? E aí mandei ele falando do estudo, não sei o que, eu digo, e tu tem uma chance muito mais fácil, que é passar na mãe e já tá com o futuro e vai-te embora. Eu tenho meu irmão, pai, todo dia o senhor fala pra mim. Mas é isso aí. Eu queria agora que tu deixasse uma mensagem, então, no final falando, nós brincamos aqui, Oba Café, muito obrigado pela parceria. E hoje o Gabriel me deu uma notícia, eu falei pra ele, Gabriel, dia 20, tô lançando meu livro, vou mandar o convite para ti depois, vai ser aqui no Grupo Diário mesmo ali. E eu quero fazer um lançamento muito bom, com um evento de 50 minutos ali. E aí eu falei, Gabriel, temos que ter a Oba Café, né? Preciso salgadinhos. Os salgadinhos deles são muito fenomenais, cara. E ele lançou uns produtos novos que eu já comi. Inclusive, como eu sou garoto propaganda, né, da Oba, eu já tô provando. O pudim dele saiu sensacional. Tem um brownie de chocolate com... O que é verde? Aquilo mesmo, como é? Pistache. Sensacional. E tem um pão de queijo... Pão de queijo é um pão de queijo com doce de leite. Cara, sensacional. O pão de queijo dele é sensacional. Fenomenal. Mas, aí ele... Não, Rodrigo, esse no lançamento do teu livro, eu vou te dar de presente, a Oba vai estar lá, o coquetel vai ser da Oba. Então, né? O coquetel da Oba vai ter produtos do Meia, vai ter coquetel da Oba, vamos estar aí. Gente, agora eu queria a tua mensagem para o pessoal, uma mensagem de vida, uma mensagem do empreendedor, uma mensagem que marque as pessoas e que é o que, olhando para essa câmera, que é o que nós vamos fazer depois, rodar Santa Maria e o Rio Grande do Sul, essa tua mensagem para chamar para o programa. Bom, eu acho assim, a primeira coisa, né? Preparem-se. Quem quer empreender tem que se preparar. Então, assim, faça curso, estude, realmente se prepare. Conhecimento científico, teórico, prático, tem que se preparar. Né? Segunda coisa é ter humildade, tem que meter a mão na massa. A gente tem que trabalhar desde o início, fazer todas as funções que a gente pode fazer dentro da empresa. Então, assim, humildade é muito importante. E depois é ter fé e trabalhar bastante, porque, assim, empresário tem que trabalhar. Então, é pouca férias, muito trabalho e manter o foco, buscar sempre cliente e sempre com esse pensamento positivo para que a gente possa cada vez mais crescer. Show! Gostei muito, o programa passou muito rápido, tinha muita coisa para nós conversar. Gostei muito, achei muito diferente essa tua história, de principalmente se preparar antes, coisa que... Bom, tu já saiu da estatística por morar em Santa Maria, tu já saiu da estatística por ser um cara já focado, e isso já demonstrou todo o teu princípio que realmente tu é focado e é aquilo que tu ia fazer, o que tu queria. Te dou até parabéns, porque isso aí sai da média do que eu estou acostumado hoje com o empreendedorismo. Muito obrigado pela participação aqui. Queria agradecer a todos vocês que viram o nosso programa, encerrando com aquela velha frase: fiquem com Deus.